chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, os meus pedaços Deus na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Obrigado, meu Deus, por ter juntado os meus pedaços. Obrigado, meu Deus, porque a tua misericórdia se renova cada dia. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para invocar o teu santo nome, para te adorar, para dizer que temos fé no sacrifício de Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. Nós vamos abrir nesse momento mais uma vez a tua palavra. Nós não queremos ouvir o Tiago falar, que o Tiago se cale, que o teu Santo Espírito fale, que nós possamos sair daqui nessa noite transformados pela tua graça, meu Deus. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bíblia em mãos, todos os apóstolos, estamos reunidos para mais uma noite. Nós fizemos a recapitulação na terça-feira em 3 minutos. Eu falei que ontem nós íamos tentar repetir, mas depois eu fui ali conferir a gravação. Nós levamos 8 minutos na recapitulação de ontem. E
E hoje a mensagem está muito especial. Nós não podemos levar 8 minutos só na recapitulação. Vamos recapitular de uma forma bem dinâmica e contando com a ajuda de vocês. Vocês já sabem como começa, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a terra tinha 2 grandes problemas. O primeiro, a terra era sem forma e a terra era vazia. Perfeito. E aí Deus vem para resolver esses 2 grandes problemas e Ele dá uma forma para a terra, tornando ela capaz de receber vida. Então Ele preenche. Então ela agora tem uma forma e ela agora não está mais vazia. Os 2 primeiros capítulos das primícias das Escrituras de Gênesis revelam a beleza da criação. Nós percebemos ali um Deus criador em perfeita harmonia com a criatura, sem pecado. Então, a humanidade desobedece e o pecado passa a fazer parte da nossa vida. E quando eu falo pecado, o pecado ele tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Mas nós percebemos também que devido a essa consequência, esse salário que nós merecemos, porque somos pecadores, Deus vem com um presente, um dom gratuito, de graça, sem a gente merecer. Nós recebemos a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue do Cordeiro para a remissão dos nossos pecados. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós percebemos agora se dividindo as Escrituras em uma linhagem que não quer saber de um Deus criador, mas ao mesmo tempo existe um povo fiel que as Escrituras chamam de remanescente. E nós estamos estudando as características desse remanescente fiel. Percebemos em Abel, Sete, Enos, Enoque. Ontem nós estudamos sobre Noé. Nós percebemos que todos eles tinham uma fé que agradava ao Senhor, porque era fé na salvação, no plano da salvação, uma fé messiânica, uma fé de que da semente da mulher, lembram? Viria aquele que iria de uma vez por todas exterminar o mal, a serpente, não foi isso? Hoje nós vamos avançar nessa história. Está com o Gênesis aberto aí, né? Vocês percebem que toda noite a gente tem algumas curiosidades bem interessantes, que às vezes a gente não percebe quando a gente está lendo. Hoje nós já vamos começar com uma sensacional. Quando eu percebi isso daqui, eu fiquei assim impressionado. Vamos comigo. Olha, nós estudamos Noé, né, no capítulo 6. Então teve o fim do dilúvio no capítulo 8. Termina ali, olha só que interessante. No capítulo 9 tem a aliança de Deus com Noé. Beleza, ontem nós falamos um pouco sobre o arco-íris, mas na verdade a mensagem principal é de misericórdia, da graça, que triunfa sobre o juízo. Deus se lembrou de Noé. Agora, veja bem, no capítulo 10 começa bem assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Vocês perceberam que antes nós estudamos genealogias também? E que vem sempre traçando linhagens de povos até aqui que não quiseram saber do Deus Criador. E aí depois vem ali no finalzinho, nós vimos 7 anos, depois nós vimos o ciclo da morte na genealogia de Adão, que esse ciclo foi quebrado ali em Enoque. E olha só em Noé aqui, o que acontece? São 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí vai falar sobre as genealogias. Só que no versículo 2 começa com os filhos de Jafé. No versículo 6, os filhos de Cã. E cadê os filhos de Sem? Aqui no 10 não está. Percebe? São 3 filhos, mas é intitulado a linhagem de apenas 2. E aí, logo após serem descritas essas linhagens, nós temos a história da Torre de Babel. O que está querendo falar aqui? Que dessas linhagens, o povo mais uma vez se afastou do Criador.
Percebem? Seguem uma linha de raciocínio, sabe por quê? Porque logo após isso, aí no capítulo 11, a partir do versículo 10, aí sim, vem a genealogia de Sem. É Sem, Cã e Jafé. Só que ele só passa as duas linhagens de Cã e Jafé, conta a história da Torre de Babel, e então vem os descendentes de Sem. Sabe por quê? Porque lá no versículo 26 do capítulo 11, nós vamos ter a primeira menção do remanescente que estudaremos aqui nessa noite. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Aqui, nessa descendência, nessa linhagem, nós vamos ver mais um remanescente surgindo. O capítulo 12 de Gênesis inicia com um chamado que não vai ser o nosso foco nessa noite, mas que seria muito interessante, seria fundamental depois nós tirarmos algum tempo para refletir sobre esse chamado, em que pela fé Abraão saiu da terra de seu pai para uma terra que ele não sabia onde era, como que era, simplesmente pela fé, pois Abraão, como o Senhor lhe ordenado, ele partiu. Mas nós vamos avançar um pouquinho nessa história. Nós conhecemos aqui a história de Ló, de Sodoma, de Gomorra. Outra curiosidade, sabe aquele texto que nós lemos em que Jesus falou que nos últimos dias seria como nos dias de Noé? Lembram? Lá em Mateus 24. Em Lucas, Jesus usa a mesma expressão de que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, mas ele complementa dizendo que também será como nos dias de Ló, de Sodoma, de Gomorra. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, construíam, edificavam e não perceberam o juízo chegando. Isso aqui é interessante. E aí, vamos avançar, porque eu quero começar com vocês aqui, no capítulo 17. Pega aí a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, porque no capítulo 17, a partir do versículo 15, começa a nossa história. Inicia assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e fez o quê? E riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Percebe aqui Abraão rindo da promessa divina? Agora avança para o capítulo 18. Veja bem, capítulo 18, versículo 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Então, no versículo 10: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho, reforçando a promessa que foi feita no capítulo 17. Só que agora Sara estava escutando tudo isso. Olha no versículo 10: Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12: por isso Sara fez o quê? Riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor ainda terei prazer. Versículo 13: então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Será verdade que eu darei ainda luz sendo velha? Por quê? E então continua: por acaso existe algo muito difícil para o Senhor? Olha, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Lá no versículo 15. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Vocês estão percebendo a repetição do riso, riso e rio? Não, eu não ri, você riu. Abraão riu, você riu. Vocês estão rindo da promessa. Percebem esse reforço aqui? Agora nós vamos para o cumprimento da promessa.
capítulo 21. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia lhe falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo o que Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Isaque, o filho do riso, é assim chamado porque é isso que significa o seu nome. É uma transliteração do nosso kkk de hoje. Não é, por exemplo, escrito risada, não. É como se estivesse rindo o nome Isaque, do original, do hebraico. E é muito interessante porque de onde a incredulidade, Deus vem, cumpre suas promessas e mostra qual que é o real propósito dele para a nossa vida. Ele vem: você está rindo das minhas promessas? Pois eu vou te fazer rir de verdade. Esse é o propósito. Na continuação dos versos, nos versos seguintes, nós percebemos que Abraão, ele faz ali um banquete assim que Isaque é desmamado. É o versículo 8. Isaque cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. É o filho da promessa. O filho da promessa, ele agora é real. A promessa ali agora é palpável. Isaque, ele nasce como um milagre. Cada sorriso daquela criança era uma lembrança viva de que Deus cumpre o que promete. Isaque não era apenas um filho, era a materialização da promessa. Era o futuro, era a descendência, era a esperança. E é justamente nesse momento que nós chegamos ao texto mais emocionante da vida de Abraão. Para mim é um dos textos mais emocionantes da Bíblia inteira. E nós vamos acompanhar verso por verso o que acontece aqui no capítulo 22. Venha comigo. Capítulo 22 inicia dizendo assim: depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo isso que a gente já viu, depois das promessas, da promessa agora cumprida, Abraão agora estava estabelecido, tinha suas posses, seu filho já era um rapaz, estava tudo tranquilo, estava tudo bem. E depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2, Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Você percebe a intensidade que tem aqui nesse pedido? Não é qualquer coisa, não é para fazer qualquer coisa. Você vai pegar o seu filho, mas não é qualquer filho. É aquele filho que eu te prometi, que você não acreditou, mas eu cumpri. É ele, aquele filho que você ama, aquele filho que quando foi desmamado você fez um banquete, aquele filho que te alegra, aquele filho que cada risada dele te faz estar em paz, vivendo a realização de uma promessa. É esse filho. Pega esse filho, seu único filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu imagino, e nós vamos imaginar como que foi isso. Nós vamos imaginar, vamos nos pautar também nesse livro de profecia, porque isso aqui não foi um pedido simples. Ali em Levítico nós vamos perceber o que
é uma oferta de holocausto, uma oferta queimada. Não era simples. E agora Deus chama Abraão, fala para Abraão pegar aquele filho, o filho da promessa, e você vai ofertá-lo em holocausto, em oferta queimada. Isso significa dizer que você vai pegar Isaac, o filho que você ama, e você vai matá-lo, você vai cortar em pedaços, separar cada pedacinho dele, você vai colocar em um altar e você vai queimar. Foi isso que Deus pediu para Abraão. E depois de tudo o que Abraão viveu, ele agora, ele ouve a voz de Deus, ouve esse chamado, ele volta para sua tenda, ele ainda está impactado com aquela mensagem, com aquela ordem, com aquele pedido. Ele não sabe se ele conta para Sara, se ele não conta, mas e se ele contasse, talvez ela podia tentar impedir, e ele queria obedecer a Deus. Como que ia ser isso? O texto continua falando então que na manhã seguinte, em algumas traduções vai dizer ainda de madrugada, ou bem de manhãzinha, Abraão levantou-se de madrugada. Isso significa dizer, meu irmão, primeiro que ele estava disposto a cumprir o que Deus mandou, mas também que Abraão nem conseguiu dormir. Como é que você vai dormir depois de um negócio desse? Como é que você consegue dormir tranquilo? Tendo ouvido isso, esse pedido, mas ele vai. Levantou-se ainda de madrugada, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. Abraão rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E nós percebemos também que Isaac, ele já era acostumado a fazer isso, que ele acompanhava o seu pai nesses atos de adoração, e que mais uma vez ele foi empolgado. É claro, meu pai, eu vou com o Senhor. Versículo 4: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Perceba que ali no versículo 2, Deus falou para ele ir ali na terra de Moriá para oferecer Isaque em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então, após 3 dias andando, 3 dias aflito, 3 dias angustiado, 3 dias guardando um segredo do seu filho que estava já realmente causando uma angústia profunda, 3 dias. Então Abraão, que até aquele momento talvez estivesse duvidando, mas será mesmo que é isso? E Abraão orava: Senhor, já está tudo bem, já pode encerrar por aqui, fala que eu estou enganado, manda um anjo, como o Senhor já fez antes, manda um anjo vir me dizer que isso não é para acontecer, que eu entendi errado. Mas é só aqui, no terceiro dia, em que Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Como que ele viu o lugar de longe? Como que ele sabia? Ele já estava na terra de Moriá, ele não sabia qual dos montes seria ali feito o holocausto. Mas então, o Espírito de profecia em Patriarcas e Profetas nos revela que ele viu a Shekinah, ele viu a glória de Deus sobre um daqueles montes. Naquele momento, Abraão ele entende que realmente não vai vir resposta negativa. Eu realmente preciso fazer isso. Então ele disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui nós vamos fazer um paralelo com o que nos é revelado na carta aos Hebreus. Se Abraão iria sacrificar Isaac
Por que que Abraão falou para os servos: olha, vocês vão esperar aqui e nós voltaremos? Se ele sabia que iria ter que sacrificar Isaac. Será que Abraão estava mentindo para os servos? Estava ocultando dos servos? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Hebreus capítulo 11, abre aí. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A partir do momento que Abraão viu a glória de Deus sobre aquele monte, e que ele estava agora mais do que decidido a cumprir o que lhe havia sido ordenado, Deus me fez uma promessa. Deus me prometeu que através de Isaac eu seria pai de uma grande nação. Então, se Deus está pedindo, está mandando que eu sacrifique Isaac, Ele é poderoso, Ele é soberano. Eu simplesmente obedeço, porque eu sei que Ele é poderoso e capaz, inclusive, de ressuscitar Isaac, se Ele assim o quiser. Percebe a fé de Abraão? Você percebe a característica do remanescente que nós estudamos nessa noite, de obedecer, tendo fé? Aqui está interligado intimamente. Abraão tinha fé em Deus, tinha fé no sangue do Cordeiro, e Abraão obedecia, sem titubear. Mas não só Abraão. Abraão pegou a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois caminhavam juntos. O velho Abraão, o rapaz Isaac. Então, no versículo 7, nós percebemos que Isaac tinha conhecimento teológico, que Isaac estava acostumado a participar desses ritos de adoração a Deus junto com seu pai. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Perceba mais uma vez a intensidade do diálogo: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão simplesmente tinha fé. Mas não só Abraão. Isaac, como um rapaz na flor da idade, ele poderia nesse momento ter fugido, porque eles chegaram no lugar que havia lhe sido indicado. Aqui Abraão só falou que Deus iria prover, e já não se aguentando mais para contar aquilo para Isaac, então eles construíram o altar, arrumaram a lenha, e nesse momento Abraão abraça Isaac, ele chora, e ele conta-lhe que o sacrifício, que a oferta queimada e que o holocausto iria ser feito com Isaac. E então amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Diz o versículo 9. Isaac podia ter corrido, Isaac podia ter dito não, mas é Isaac que também confia em Deus. Não, meu pai, se Deus ordenou, nós obedecemos pela fé. Vocês se lembram quando nós, na primeira noite, falamos daquele princípio do juízo investigativo? Assim que Adão e Eva caíram, Deus vem para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Adão colocou a culpa em quem? Quem estava na primeira noite? Ele colocou a culpa em Eva, insinuando que a culpa era de Deus. A mulher que o Senhor deu, ela me enganou. Já Eva, quando Deus perguntou: por que você fez isso? Eva, olha,
Foi a serpente que me enganou. A serpente era criatura. O Senhor que criou, eu não tenho culpa, foi ela que me enganou. Adão e Eva insinuaram que a culpa era de Deus. E nós entendemos naquela primeira noite que Deus se cala, Ele não argumenta, Ele meio que consente. O problema é meu, pois eu vou resolver. Aqui nós temos um ego intencional na escrita de Moisés, em que ele fala, ali na resposta de Abraão, Deus proverá para si. Deus irá resolver. Não se preocupa. Deus irá prover. Ele irá resolver esse problema. A história continua. Nesse momento, todo o universo está parado, acompanhando as cenas que acontecem aqui no nosso planetinha Terra. Porque a prova de Abraão foi inclusive mais difícil do que a de Adão. E Satanás pregava para todos os anjos que era impossível cumprir a lei de Deus. Está vendo? Não tem como. Está vendo? Não tem como. E quando Abraão mostra que é possível, pela fé, ser obediente em uma prova mais difícil, inclusive, que a de Adão, todo o universo está assustado, está acompanhando, está pasmo, em silêncio, vendo as cenas que estão acontecendo. No versículo 10, então, fala que Abraão, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui nós vemos mais uma vez Deus reforçando a promessa para Abraão, mas essa promessa se estende a nós. No versículo 18 diz o Senhor: na sua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Meu irmão, Deus poupou Isaac, o filho amado de Abraão, e naquele momento todo o universo entendeu um pouquinho mais sobre o plano da salvação, porque Deus não pouparia o seu único filho, o filho amado, para morrer no nosso lugar. Todas as noites nós estamos falando de um povo remanescente que permaneceu fiel pela fé. Todas as noites eu tenho falado sobre o plano da salvação. Quais são as características do povo que crê em Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, que crê em Jesus ressuscitado? É um povo que vive aquilo que prega. Nós percebemos isso em todos os remanescentes, inclusive em Abraão. Em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio a situações que para nossa cabecinha não fazem sentido, não interessa, eu preciso obedecer, porque eu tenho fé no meu Deus que é poderoso. Eu tenho fé no sangue do Cordeiro para a remissão dos meus pecados. Eu sei que Deus tem pensamentos de paz a meu respeito, que Ele quer o meu bem. Se Ele quer o meu bem, é nesse caminho que eu quero andar.
Todas as noites nós estamos refletindo no sacrifício de Cristo Jesus, no plano da salvação. E todas as noites eu apelo para o teu coração, meu irmão. Há uma linhagem, a grande maioria está tentando levar uma vida sem seguir os propósitos do Deus Criador. Estão tentando seguir o engano que foi pronunciado pela serpente desde o Éden. Vocês vão ter todo o conhecimento, vão ser como deuses, e estão pronunciando e proclamando uma liberdade de morte, porque não há como se libertar da morte a não ser pelo nome de Cristo Jesus. Então você tem uma decisão a tomar. Todas essas noites eu venho falando sobre decisão. Eu tenho dois caminhos aqui muito claros. Eu quero viver pela fé, obedecer os mandamentos de Deus, trazer as primícias do meu viver ao altar da adoração verdadeira, ou eu vou seguir as minhas próprias paixões, como nós vimos Pedro falando ontem. Mais uma vez, você pode decidir se entregar a esse Deus que quer passar a eternidade contigo. Nós ouviremos a mensagem musical, e enquanto nós ouvimos, mais uma vez, o apelo é para refletir. Estou levando a minha vida como? Será que eu tenho agradado a Deus com a minha fé? Será que o meu viver demonstra a minha crença no plano da salvação? Estou eu refletindo diariamente no sacrifício de Cristo Jesus? Se a sua resposta é negativa para qualquer uma dessas questões, decida nessa noite se entregar a esse Deus que quer te salvar. Música